Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Karine. Eu sou Isadora. Eu sou o Gustavo. E devido a muitos pedidos nessas redes sociais, falar sobre normas da BNT aplicadas em Pôster técnico e científico. Yo, B, they ready? Empolgante. O pôster nada mais é do que um trabalho científico que tem o objetivo de apresentar um resultado de uma pesquisa completa e seus resultados parciais. E quais são as principais funções desse pôster? A primeira função é traduzir conceitos e informações mais importantes sobre o que se trata esse pôster afinal. A segunda função é sobre quem fez esse pôster, quem patrocinou e quem coordenou essa publicação. A terceira função é apresentar relações entre diferentes tópicos dentro da própria pesquisa. E o quarto tópico é apresentar o pesquisador de maneira direta. E quais são os elementos que constituem esse pôster técnico e científico? Itens pré-textuais. Título, subtítulo, se houver, nome dos autores, resumo em português e palavras-chave em português. Itens textuais. Introdução, objetivo, métodos, resultados, discussão e conclusão. Itens pós-textuais. Referências. Agora nós vamos explicar os itens pré-textuais. Título e subtítulo, se houver, e autores. A apresentação do pôster deve ser iniciada por título e subtítulo na primeira linha. Em seguida, apresenta o nome do autor na segunda linha. A titulação máxima do autor e a afiliação institucional dos autores devem ser informadas em rodapé ou abaixo do nome de cada autor. O resumo tem que ser redigido pelo próprio autor do trabalho na sua língua original, conforme a BNT-NBR 6028. Deve constituir na sua síntese os pontos relevantes do trabalho acadêmico, como os objetivos, os métodos, questões éticas, principais resultados e conclusões. O resumo deve conter apenas 100 palavras. Ele tem que ser digitado em um só parágrafo com espaço simples. No resumo, respeite-se os capítulos do documento escrito. Em geral, ele é iniciado pela problematização pequena, seguido do objetivo do estudo e, a seguir, o tipo de estudo realizado, a descrição da amostra, a indicação do local, o período da realização da pesquisa e as variáveis de estudo. Inclui-se também os principais resultados e conclusões. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. As palavras-chave devem ser colocadas logo após o resumo, antecipadas da expressão. As palavras-chave são separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Aqui, como vocês podem ver, é um exemplo de um resumo com um parágrafo simples, até 100 palavras e embaixo as palavras-chave. A apresentação das ilustrações. As ilustrações servem para elucidar, complementar e explicar o entendimento do texto. Vamos dividir as ilustrações. Primeiro tipo, toda e qualquer ilustração que não se enquadra na categoria de tabelas e quadros, por exemplo, gráficos, esquemas, pinturas, fotografias, mapas, desenhos, estampas. Cada item deve ser designado por nome específico, travessão, título e número específico. A segundo tipo de ilustração são os quadros. A NBR 12256 considera os quadros as apresentações de tipo tabular, que não empregam dados estatísticos. Terceiro tipo de ilustração são as tabelas, as que apresentam informações textuais agrupadas em colunas e que empregam dados numéricos como informação central, tipo números relativos, proporções e percentual, por exemplo. Apresentação. As ilustrações devem ser centradas na página e impressas o mais próximo possível do texto nas quais são mencionadas. Também devem se enquadrar nas mesmas margens adotadas para o texto. Também, com exceção das tabelas e quadros, são designadas no texto sempre por seu nome específico, travessão, título e respectivo número. A referência completa, relativa à fonte de ilustração, deve figurar na listagem de referências no final da obra. Apresentação de tabelas. As tabelas situam-se o mais próximo possível do texto. Elas são pequenas e devem ser centralizadas na página na seguinte disposição.
Em primeiro lugar, na parte superior, a palavra tabela, seguida do seu número de ordem em algarismo arábico. Em segundo lugar, logo após o título, em caixa baixa, só a letra inicial em caixa alta. Em terceiro lugar, o corpo da tabela deve ser separado, e com fios horizontais para separar os títulos das colunas no cabeçalho e fechar a tabela no pé. Em quarto lugar, notas de rodapé das tabelas aparecem após o fio de fechamento, no pé da tabela da seguinte forma. Nota de fonte, autor, data, mesmo que seja produção do próprio autor, nesse caso, colocar a informação do autor seguido do ano de produção. E as notas gerais, observações de comentários sobre o conteúdo da tabela. As notas referentes a uma parte específica da tabela, símbolos, fórmulas e outros. Observações. A tabela não deve ser fechada lateralmente, nem se colocar traços horizontais separando os dados numéricos. Não se deve também, em nenhuma ocasião, deixar a casa vazia no corpo da tabela. Ressaltar as relações existentes, usando-se símbolos convencionais de padrão internacional, destacando o que pretende demonstrar. As frações são escritas em números decimais, a não ser que se trate de medidas comumente usadas em frações ordinárias. Evitar o uso de abreviaturas e símbolos nas tabelas. Quando indispensáveis, deve-se adaptar apenas àqueles que sejam padronizados. Apresentação de quadros. Os quadros situam-se o mais próximo possível do texto. Os quadros pequenos devem ser centralizados na página e na seguinte disposição. 1. Na parte superior, a palavra quadro, seguido de seu número de ordem e algarismo arábico. 2. Logo após, o título, em caixa baixa, só a letra inicial em caixa alta. 3. O corpo do quadro deve ser apresentado em uma caixa com fios horizontais e verticais, de modo a fechar suas laterais em cima e embaixo. 4. Notas de rodapés dos quadros aparecem após o fio de fechamento, no pé do quadro, da seguinte forma. Nota da fonte do autor, data, mesmo que seja produção do próprio autor, nesse caso, colocar a informação do autor seguido do ano de produção. B. Notas gerais, observações ou comentários sobre o conteúdo do quadro. C. Notas referentes a uma parte específica do quadro, símbolos, fórmulas e outros. Para uma melhor uniformização na apresentação gráfica do post, deve conter algumas indicações. O suporte e dimensão. O pôster técnico científico deve ser apresentado impresso em uma lona ou em plástico. Recomenda-se as seguintes dimensões: largura de 0,90 metros e altura de 1,20 m. O pôster deve ser legível a uma distância de 1 metro. Formato e orientações gerais. O pôster deve apresentar ao alto, em destaque, os seguintes itens: título e subtítulo, se houver, do trabalho, maiúsculas, fonte próximo ao tamanho 70, nome do aluno e do orientador, fonte próxima a 40. No rodapé do pôster, deve conter a titulação e a afiliação institucional do autor e orientador. Então foi isso, gente. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, Paciência. Mas se gostou, compartilha, curte aqui embaixo, comenta. se inscreve aqui em cima. comenta. E é isso, Beijo, até a próxima. Tchau! Cena 7. O resumo tem que ser redigido pelo próprio autor do trabalho na sua língua original, conforme a BNT, NBR. Minha calça tá doendo. Não, ai, Dora, que pé. Que gostou, bate palma aí, que ele gostou, paciência.